De paz, irmãos, eu gostaria nessa manhã de primeiramente fazer uma oração e depois ler um trecho da palavra para a exaltação do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus. Eterno Deus e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, por tudo que temos dado e pedir a ti também o perdão dos nossos pecados e pedir que tu tenha misericórdia dos que pediram as nossas orações e que esta palavra que nós vamos explanar aqui, Senhor, pelo teu bom Espírito Santo, na luz do céu, possa também, Senhor, entrar nos corações e servir de alimento para a nossa alma e de conforto e de também ensinamento para o dia da redenção eterna. Também apresentamos a mamãe da nossa irmã Fátima, ali de Florianópolis, que está enferma, a irmã Lauíse e demais irmãos que nos pediram e rogaram as nossas orações. Tudo isso com rendimento de graças em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Caros irmãos, o assunto que vou tratar, eu não quero ser muito prolongado, porém, vamos ler apenas alguns versículos no livro do profeta Jonas, quem tem a sua Bíblia, que deseja acompanhar, mas são poucos os versículos, irmãos, que nós vamos ler. Nós vamos ler no capítulo 2 de Jonas. Vamos ler no capítulo 2. Capítulo 2 de Jonas. Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Só até aqui, irmãos. Bom, o porquê Jonas estava ali dentro daquele ventre, daquele grande peixe. A desobediência leva o homem, muitas das vezes, a situações degradantes. E muitas das vezes o homem ainda quer arrumar uma desculpa e até mesmo culpar o Senhor por aquilo que está ocorrendo na sua vida, mesmo que a culpa nunca é do Senhor, sempre é do homem. O homem colhe o que ele planta e planta a semente que ele vai colher. Se ele plantou uma semente, ele colhe daquela semente. Se ele plantou uma semente boa, ele vai colher coisas boas. Mas se ele plantou uma semente que não era boa, automaticamente ele vai colher coisas que não são boas. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas era um profeta hebreu, filho de Amitai, irmãos. Viveu durante o reinado de Israel, do rei Jeroboão II, mais ou menos na época do ano 8, do século 8 antes de Cristo, século 8 antes de Cristo, e nasceu, irmãos, ele veio da cidade de Hafer, né? De Gade Hafer, ficava próxima às colônias, à aldeia de Zebulon, né? Situada próximo nas vizinhanças de Nazaré. Aí nós já vemos uma coisa importante que já liga a Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia. Deus, por misericórdia, já me deu a graça de estar naquele lugar. E Jonas, e depois o Senhor Jesus Cristo foi criado em Nazaré. Então vejamos que Jonas também nasceu num lugar e foi criado, ele praticamente também foi estar ali na região situada, né, a Nazaré. Ali nós já vemos um contraste, assim, uma aproximação, não, claro que não era na mesma época, mas para os irmãos entenderem que tudo corresponde. A Bíblia é interessante, irmão. Você pega um versículo do Novo Testamento, você pode procurar outro no Velho que você vai encontrar. É o único livro que que um versículo corresponde a outro no outro livro, em outro século, em outra época, e que dá tudo certo, irmãos. Não tem como negar, isso é irrefutável. Por isso não devemos dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque isso é um termo agnóstico. Nós não podemos ter esse termo, porque estamos saindo fora daquilo que aprendemos do próprio Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Certo é que Jonas recebeu um chamado para ir até Nínive. Jonas não queria ir até Nínive, porque Nínive, irmão, é uma cidade complicada,
uma cidade realmente pecaminosa, uma cidade que tinha entre eles homens cruéis. Se você for estudar sobre a cidade de Nínive, eu já estudei sobre ela, você vai ver que o exército dela era muito temido, as crianças desde pequenas já eram treinadas para a guerra. Então quando se falava naquela região de Nínive, irmãos, os outros reinos, muitos deles tinham medo, tinham temor. Lógico que quando chegou o momento que Nínive foi atacar Jerusalém, ou Judá, né, para aquela região, ali teve prejuízo Nínive, porque o Senhor estava defendendo o seu povo. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, irmão, isso fica para outro dia. Certo que Deus queria que Jonas fosse até Nínive, e ele, por certo, não quis, pelo que lemos, vocês podem ler os capítulos anteriores, ele fugiu, e indo para o porto, pegou um navio para ir para outra localidade, fugindo da presença do nosso Deus, que não tem como fugir. Não adianta a pessoa querer fugir, porque não adianta. Onde você está, os olhos de Deus estão te acompanhando, certo? Uma coisa é certa, irmãos. Jonas, ele era um homem de Deus, mas desobedeceu a Deus. Não tinha ali naquele momento a obediência. Nós temos que ter obediência. Não adianta nós somente dizermos que somos crentes, ou que cremos nisso, no Senhor Jesus Cristo, mas não obedecemos a Deus, não fazemos nada o que Deus coloca no nosso coração, não ajudamos o próximo, nunca dá, nunca pode, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, então nunca há tempo para Deus, e Deus não quer isso, irmão, nós temos que procurar um tempo para Deus, porque Deus tem todo o seu tempo dedicado para a sua obra, para a sua humanidade, para cada um de nós. Deus tem tudo em todo momento, até quando você está dormindo, Deus está cuidando de você. E nós, muitas das vezes, nunca temos um tempo. Eu conheço pessoas que não têm tempo nem orar não ora, irmão. Por quê? Não tem tempo, tem que correr, acordei atrasado, e tá aí não sei o que atrasado. E isso não é bom, irmãos. Temos que tentar e lutar. Tentar no sentido assim, ó, não que você vai tentar alguém, procurar de toda forma arrumar um tempo para Deus, irmãos. Porque senão você vai ser infrutífero. Até aqueles que estão, irmãos, mas eu não sei, eu não posso sair de casa, eu estou com uma enfermidade. Até na tua cama, no leito da enfermidade, você pode fazer alguma coisa para trabalhar para o Senhor. Como? Você pode estar ali deitado em comunhão, orando, pedindo por outro irmão que está, às vezes, na atividade. Você pode estar ali na sua casa. Você pode se ajoelhar ou pode ficar sentado. Você pode fazer uma oração. Olha quanta coisa que tem, que parece que não é nada e é muita coisa. Quantos que são livres por causa de uma oração de um irmão que não pode nem sair de casa. E nós temos que entender isso, e Deus valoriza isso em cada um de nós, porque Deus, irmãos, ele tem prazer naquele que tem desejo de servir. O Jonas, não é que ele não tinha prazer de servir a Deus, irmãos, é que ele não queria ir naquela cidade, mas não adianta. Nós não só vamos aonde nós queremos, nós temos que ir até aonde nós não queremos. Essa é a realidade. A palavra Jonas, já o nome de Jonas já significa pomba. Pomba, se usava muitos pombos, né? Em muitas épocas se usou pombos para transmitir ou para levar mensagens. Eles eram treinados, adestrados, né, para levar mensagens para outros exércitos ou para outras nações. Isso existiu na Idade Média, enfim, existiu. Isso aí é textual, você pode procurar em qualquer livro aí que fala de guerras medievais, você vai encontrar textos que falam sobre isso. Eu mesmo já vi, irmão, alguma coisa sobre isso. E Jonas significava pomba, era o mensageiro. Outra coincidência, que não é coincidência, quando o Senhor Jesus foi batizado, o que desceu sobre ele? O Espírito Santo em forma de um pombo. Porque ali estava o verdadeiro mensageiro, o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus que vinha com a unção do Espírito Santo para pregar a verdadeira boa nova. Porque a palavra evangelho quer dizer boas novas, mas como ela quer dizer boas novas, existiam muitas pessoas que proclamavam boas novas que não eram boas novas, mas as boas novas do evangelho
da palavra de Cristo foram as boas novas que nos deram a maior felicidade e a maior recompensa e o maior galardão, né? Que é saber que temos um Salvador e que ele ressuscitou, mas que hoje ele vive. Jonas não queria ir, o que Deus fez? Permitiu que ele fosse até aquele navio, porque tudo é permissão de Deus. Porque Deus também tinha um plano para aquela tripulação do navio, e às vezes a pessoa pensa que está tomando caminhos errados e Deus está conduzindo ela mesmo no seu próprio erro. Por isso que Abacuque disse, Deus tem o seu caminho na tormenta. Se vocês lerem lá em Abacuque, vocês vão encontrar isso, irmão. Então, o que Deus fez? Permitiu que ele fosse, comprasse uma passagem no navio, e o navio foi para Tarsis, eu ia para Tarsis, ia parar em outro lugar, enfim, o navio fez o seu destino. Não vou aqui ficar detalhando muito, porém, eu vou ser bem breve. Fez o seu destino. Diante da situação, Jonas já desceu para o porão, pensando, bom, agora estou aqui, não vou mais em Nínive, tranquilo, vou ficar em paz. Nada disso. Ele tinha que fazer o que Deus mandou. Porque quando Deus quer que você faça alguma coisa, não adianta você fugir, porque Deus vai te encontrar. Ele sabe onde você está. Antes de você chegar, ele já vai te cumprimentar. Estou aqui, ó. Tá entendendo, irmão? Então Jonas foi. Deitou no fundo do navio, começou a dormir. E houve uma tempestade, o navio começou a balançar muito, os marinheiros começaram a perceber que aquela turbulência daquele navio, que aquele balanço não era normal, que aquela tempestade de vento que chacoalhava o navio para todo lado não era normal. Então logo que aquilo aconteceu, começaram a cada um clamar o seu Deus, e o capitão do navio desceu no porão e viu Jonas dormindo. Ele chamou Jonas, Jonas, dormente, levanta, você não está vendo que está todo mundo clamando aí que esse navio vai acabar afundando? E chamou ele lá para cima, e ele também clamou, e logo o capitão já percebeu alguma coisa diferente nele, porque aquele que tem Deus tem algo diferente nele, irmão, que sempre em você, que leva o evangelho, que leva a palavra de Deus para alguém, possa transparecer algo diferente, entendeu? O que é, nós não somos melhores, mas temos que ser diferentes. Está entendendo, irmão? Nós somos iguais, né? No sentido físico, humano, carnal, mas somos diferentes nas ações, nas palavras, nos gestos, nos olhares, nas atitudes. Não falamos palavrão, não falamos, procuramos não falar. Às vezes até pode ser que alguém fale, mas quando fala é diferente. Ele pede perdão, ele tem uma diferença. E essa diferença é Cristo Jesus nele, que faz com que ele se arrependa daquilo que ele fez. O Espírito Santo nele convence ele do pecado. Então Jonas, irmão, naquele momento, confessou ali que ele servia a Deus, o Deus dos hebreus, o Deus do céu e da terra, que fez todas as coisas. Aqueles homens na hora já ficaram preocupados. Quero dizer para vocês, irmãos, que houve um grande temor naqueles homens. Por quê? Embora cada um cria lá na sua divindade, mas eles já ouviram falar no Deus dos hebreus e temeram. Vejamos que se temeram é porque sabiam que Deus, o Deus dos hebreus, era o verdadeiro Deus. E então eles começaram também a pedir para Jonas, e agora, o que nós vamos fazer? Jonas falou, pode me jogar fora do barco que vai dar tudo certo, não vai acontecer nada com vocês. Mas o quê? Eles iam ter coragem de fazer isso? De jeito nenhum. Eles não teriam coragem, irmão. Ficaram com medo, e cada um começou a clamar a Deus, pedir misericórdia. Olha aí, o operar de Deus. Dentro da desobediência do homem, já começou um movimento para que os outros homens, que não criam no Deus verdadeiro, começassem a entender que só tinha uma pessoa que pudesse livrá-los. Era o verdadeiro Deus. E entrando a verdade, aonde há a mentira vai embora. Então que na tua vida sempre tenha a verdade, que é Cristo. Porque Cristo estando na tua vida, se você chegar num lugar que tem a mentira do pecado, ela vai se dissolver, porque o próprio Jesus Cristo na tua vida vai manifestar a luz, fazendo com que a mentira da escuridão seja dissipada, certo, irmãos? Jonas, então, foi lançado na água, logo Deus mandou um grande peixe, não diz qual peixe, não vou aqui dizer peixe, uns falam que é uma coisa, outros falam que é outra, não vi escrito na escritura, então não vou falar. Sei que foi um grande peixe. Se tivesse escrito o nome do peixe aqui, eu falaria. Porque hoje nós conhecemos um grande peixe, mas naquele tempo não sabíamos se existiam outros. Ou até mesmo hoje não sabemos se existem nos grandes abismos
grandes peixes, até mesmo porque na própria Sagradas Escrituras, em Jó, fala do Leviatã. E nós sabemos também que existem coisas que nós não conhecemos ainda em pleno século que vivemos. Certo é que Deus preparou que esse grande peixe engolisse Jonas e levou Jonas à praia. E vomitou ele na praia. Dizem alguns historiadores, alguns que conhecem a região, que aproximadamente Jonas deve ter sido vomitado próximo à região da Síria. E dali Jonas então foi até Nínive. Mesmo não querendo, ele teve que ir até Nínive. Chegou lá, pregou para a cidade, esperando que Deus fosse destruir a cidade. Porém, ele subiu cansado, sol muito quente, e Deus permitiu que nascesse uma aboboreira, e ele deitou-se debaixo da aboboreira, glorificou a Deus, e ficou ali esperando o quê, né, irmãos? Ele não tinha muita vontade de ver Jonas ser perdoada, não. Ele queria por certo, né? Ele queria ver o que ia acontecer com a cidade. Será que essa cidade Deus vai ter misericórdia mesmo? Imagine se ela tivesse feito algum mal para ele, ou para o povo dele, ou para alguém da sua família, da sua casa. Eu estou fazendo uma suposição. Ele não tivesse aquela comunhão, aquele amor que deveria ter. Por isso o pregador, irmão, ele não pode jamais ter parcialidade. O pregador da palavra de Deus, ele tem que ser imparcial em tudo que ele for fazer. Que Cristo julgue através dele, e não que ele julgue no lugar de Deus. Por isso que existem denominações que, julgando as pessoas em lugar de Deus, condenam as pessoas inocentes. Nós não podemos ser juízes, mas sim permitir que Deus julgue segundo a benevolência de nosso Senhor Jesus Cristo e segundo a reta justiça da sua santa e bendita santidade. Porque Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Então Jonas ali estava numa situação que realmente demonstrou que ele estava querendo ver a destruição da cidade. Podemos ver mais à frente, se nós observarmos o que aconteceu. Quando ele levantou, ele foi ver a cidade pensando que ela já estava destruída. Estava tudo normal, porque o povo da cidade se humilhou, se vestiu de saco, pediu perdão a Deus, se jogou em terra, até o rei, os animais, tudo. Então Jonas ficou triste. E quando ele voltou, ele foi procurar a aboboreira para descansar mais um pouquinho, para por certo ir embora. A aboboreira secou-se. E quando ele chegou, eu falei, meu Deus mandou um bichinho pequenininho para secar a aboboreira. Irmão, o orgulho do homem e a sombra que o homem prepara para ele, se não estiver abençoada por Deus, se ele deixar a luz de Deus para querer se esconder na sua própria razão, Deus manda um micróbiozinho pequeno e tira o homem de circulação, porque o homem tem razão somente em Jesus Cristo. A razão nossa é Cristo. Nós não temos razão nem nada, porque nós não somos nada. Se fosse olhar para nós, nós nem estaríamos aqui. Mas por Cristo, como disse Paulo, não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Certo, irmãos? Certo que Jonas ficou triste, Deus falou com ele e disse, Jonas, por que tu estás triste? Você não plantou a aboboreira, você não fez nada, e agora você está triste? Está se compadecendo? Não teria eu compaixão de um povo que está aí todo no pecado, na situação difícil, mas se humilhou a mim, pediu perdão? Você acha que eu não deveria estar triste? Eu não deveria estar feliz hoje por ver esse povo arrepender-se? Você ficou triste por uma coisa que você não fez? E esse povo foi eu que permiti que nascesse? Você está entendendo, irmão? Nunca julgue segundo a aparência. Julgue segundo a reta justiça de Deus, pedindo que Deus julgue por você. Isso foi o que Jonas teve que fazer, pregar, falar e anunciar. Mesmo não querendo, teve que fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E hoje eu pergunto para você que está ouvindo, já vou terminar, irmãos, você está fazendo o que Deus quer? Você tem tirado um tempo na sua vida para pregar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo? Ah, eu não tenho tempo. Arrume um tempo. Deus é dono do tempo. Se você pedir, Ele vai te preparar um tempo. Deus tem todo o tempo para cuidar de você. E você não tem nenhum tempo para falar de Deus. Deus tem todo o tempo para guardar tua casa, para preparar o teu trabalho, para te dar força para você trabalhar,
para te guardar de um acidente. E você não tem tempo para nada para Deus. Ah, mas eu estou enfermo, não tenho tempo, não posso ir. Mas você não tem tempo nem de fazer uma oração. Você não tem tempo nem de pedir assim, tem misericórdia, Senhor, daquele irmão, daquela irmã. Pronto, você já fez alguma coisa. Deus não está procurando de quantidades de coisas que você tem que fazer. Deus quer que você faça o que você tem que fazer, que Ele coloca no teu coração com qualidade. E a qualidade é a virtude. Não vou fazer de qualquer maneira, porque é para Deus, então vai ser rapidinho, vai ser assim mesmo. Não, é para Deus, tem que ser do melhor. O que você precisa é apenas se disponibilizar e pedir a Deus que prepare. Porque o apóstolo Paulo, se fosse olhar, irmão, ele cuidou de tantas igrejas e tantas comunidades cristãs, messiânicas naquela época, porque a princípio, Paulo era judeu, depois que logo foram chamados os cristãos pela primeira vez foi chamado cristãos em uma cidade que eu não me recordo agora, acho que Antioquia, não me lembro, Antioquia, não sei. Certo é que Paulo era um cristão, Paulo era um homem de Deus, mas ele era judeu, mas ele arrumava um jeito de pregar para os judeus. Ele entrava na sinagoga, pregava para os judeus na sinagoga. Ele não judaizou o evangelho, pregou o evangelho de Cristo. Muito pelo contrário, ele foi contra o sistema doutrinal que os homens estavam usando, porque estavam deturpando o próprio sistema, as próprias leis estavam sendo usadas de uma forma inadequada, porque o homem não tinha condições de cumprir a lei. Então, às vezes ele mentia, às vezes ele falava que fazia e não fazia. Então, Paulo pregou a verdade, que é Cristo, e a verdade incomoda a mentira, então houve perseguições. Mas mesmo tendo perseguições, se nós olharmos lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, nós vamos encontrar escrito assim: contudo, quando prego o evangelho, não tenho que me orgulhar, pois me foi imposto a necessidade de pregar. E ai de mim se eu não pregar, se eu não evangelizar. Deus impôs para ele, é para você pregar. E você, irmão, está pregando? Faz alguma coisa. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Na hora do almoço, será que Deus não prepara que alguém sente do teu lado? Não é que você vai ser fanático, mas você vai pedir a oportunidade. Quando se busca a oportunidade de um emprego, de um trabalho, de um estudo, você busca e você acha. Será que para buscar uma oportunidade, para falar das coisas de Deus, você não vai achar? Seria uma negligência você dizer que não? Para tudo tem um tempo. E nós deveríamos usar mais o nosso tempo para Deus. Essa carne que nós temos, um dia ela vai cessar. Então, enquanto estamos nela, procuremos usá-la. Se não podemos usar fisicamente, hoje temos até a tecnologia que nos facilita a transmitir aquilo que Deus quer que nós transmitamos, certo, irmão? Então, que Jesus Cristo seja o teu hoje, o teu amanhã e o teu sempre. Observamos que tudo o que aconteceu com Jonas na desobediência também aconteceu com Cristo, mas na obediência. Ele também foi mandado pelo Pai para morrer por um povo. Não foi o caso de Jonas, que Jonas não morreu. Ficou 3 dias ali na terra. Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe. E então, por isso que o Senhor Jesus disse numa parte que me foge da mente agora, que nenhum sinal será dado, ele falou para os fariseus, a não ser o do profeta Jonas. Eles não entenderam, porque o Senhor Jesus ficou ali sepultado durante aqueles dias para cumprir que ele também foi nas partes mais profundas da terra para pregar aos espíritos em cadeias, certo, irmão? Então, irmãos, não sejamos como aquele homem que lança a mão ao arado e olha para trás. Lucas 9, versículo 62. Ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por quê? Se distrai. Você se distrai. O arado antigamente, não sei como é hoje, mas eu estava vendo como era um arado antigamente, e tinha aqueles carros de boi, aquela pessoa que segurava ali no arado, mas se ele olhasse para trás, irmão, aquilo desviava um pouquinho e ficava mal feito. Então nós temos que fixar os nossos olhos em Cristo. E olhando para Cristo, com a mão no arado, não olhando para trás, o nosso trabalho será de acordo à vontade de Deus. Sejamos espirituais, trabalhemos para o Senhor, procuremos evangelizar as almas, procuremos falar de Jesus Cristo no tempo e fora do tempo, procuremos estar sempre ligados com o Senhor,
todos os dias da nossa vida, pois eis que o Senhor vem. Está escrito, eis que venho sem demora, lá em Apocalipse. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E você que ainda não creu em Jesus Cristo, aproveite a oportunidade. Entre no teu quarto hoje, dobre o teu joelho e fale com o Senhor e diga, Senhor, eu quero que Jesus Cristo habite no meu coração. Eu quero ser um verdadeiro cristão. Não um cristão que adora aquilo que não se move, aquilo que não vê, aquilo que não fala, mas um cristão que conhece a voz do seu pastor. E que quando ele chama, a ovelhinha vai. Não é o pastor Monraú, o pastor fulano, mas o sumo pastor e bispo das nossas almas, nosso Senhor Jesus Cristo. Lança a tua mão ao arado, faça a tua parte. Como é que eu vou descobrir aonde que eu devo ir? Como é que eu vou descobrir esse irmão? Ora, procure. Vá no canal lá de Evangelismo Irmão Raul Simões, lá vai ter algum lugar que vai ter o nosso e-mail, você manda um e-mail e nós vamos entrar em contato com você. Caso contrário, você também, não somos nós donos da salvação e nem da razão. A salvação está em Jesus Cristo. Primeiro busque Jesus Cristo e Ele por certo vai te iluminar. Guarde esse conselho, guarde essa palavra, guarda no teu coração. Você que é crente, presta atenção. Você tem um chamado. Faça aquilo que Deus manda você fazer, para que não seja necessário você ser tragado por um grande peixe ou por uma grande provação, para depois você fazer. É melhor fazer assim tranquilo do que fazer debaixo de uma provação. Mas tudo tem que ser em nome de Jesus Cristo, porque a Ele somente é dada a glória e a honra e a salvação para sempre. Amém. Deus guarde em vós esta palavra na comunhão do Espírito Santo e com a guarda e a guia do Senhor Jesus Cristo e do nosso eterno Deus.